Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana para falarmos um pouco das diferentes crises que vão compondo a Europa. Crises que não são ainda declaradas, mas que vão, por assim dizer, fermentando um pouco abaixo da superfície e que colocam algumas interrogações sobre o nosso futuro próximo e, sobretudo, estão a tornar difícil prever como é que as reformas que a União Europeia ainda necessita de fazer, poderão avançar. As situações mais gritantes é seguramente a alemã, onde, ao fim de muitos meses, mais de 4 meses, a senhora Merkel finalmente conseguiu um acordo com o SPD, acordo esse que ainda está pendente de uma votação, um referendo entre os militantes do SPD. Esse acordo já fez cair o líder do SPD, apesar de ser um acordo aparentemente bom para os sociais-democratas e está a causar grande efervescência no meio dos cristãos-democratas e da CSU bávara por causa das cedências que foram feitas ao parceiro de coligação. Portanto, há aqui um mal-estar e a percepção de que será sempre um governo fraco. Mas, já, para além disso, temos também a grande interrogação sobre o que vai sair das eleições italianas, onde assistimos ao regresso de Berlusconi, que neste momento aparece à frente nas sondagens, em disputa, de alguma forma, com um partido imprevisível, que é o partido de Beppe Grillo, um partido sem programa, tipo populista, só que aqui é um populismo diferente dos populismos de direita de que temos aqui falado muito. Aqui é um populismo, mais um populismo de esquerda, antissistema, enfim, um partido confuso. Portanto, isto levanta-nos uma série de interrogações e deixa aqui alguém que aqui há uns meses tentou apresentar-se como candidato a uma espécie de novo líder europeu, Emmanuel Macron, um bocado a pairar sobre o vazio, pois não tem tração sobre um conjunto de grandes países que neste momento têm o seu destino político um pouco indeciso. Nós já aqui há uns tempos falámos da situação na Alemanha, na altura estávamos um pouco mais otimistas relativamente àquilo que poderia acontecer, né, com esta grande coligação. Jaime Gama, não seria melhor, de facto, quase que os militantes do SPD chumbassem a grande coligação e houvesse necessidade de alguma clarificação? Tem-se a percepção de que são dois náufragos que perderam as eleições, que se agarraram a uma solução que não agrada nem a uns nem a outros e que vamos partir para um governo com pouca autoridade? Olha, eu até diria que sim, se o que resultasse disso fosse melhor. Mas não se sabe, não é? Ou fosse Não diferente. se sabe, ou pode ser igual. Suspeita-se que possa, numa hipótese moderada, ser igual. Isso é repetir um caminho para haver a mesma coligação, mas numa hipótese pior, que é de subirem todas as outras forças políticas e continuarem a descer a CDU e o SPD, a Alemanha ficar um país ingovernável. Portanto, aí, atenção. Aliás, esta solução de governo para a Alemanha ponderam muito, não só razões alemãs propriamente ditas, mas também razões europeias e internacionais. A Alemanha, pela dimensão que tem, a Alemanha é a quarta economia mundial, é o terceiro exportador mundial, é o segundo país em superávit de balança de pagamentos e o papel que detém na arquitetura europeia é também fundamental, sobretudo num período em que, do lado da União Europeia, com o Brexit, a Inglaterra desguarnece a União Europeia, e quando, na cena internacional, quer do lado norte-americano, quer do lado russo, há, em relação à União Europeia, ceticismo, dúvida e até antagonismo. Ora, o desequilíbrio em todo esse espaço tem consequências internacionais muito fortes. Daí que a solução para a crise do governo da Alemanha seja uma solução que respeita a Alemanha, mas respeita muito também a Europa. Tudo está pendente desse referendo eletrónico que vai ser feito. E podemos dizer que a negociação realizada entre a CDU e o SPD
foi já até aqui uma negociação que deixou bastantes feridas, quer num, quer no outro partido. Em relação às lideranças, Martin Schulz caiu 2 vezes. Caiu a primeira como futuro ministro dos Estrangeiros e a segunda como presidente do próprio partido. Agora também a senhora Merkel é contestada abertamente no interior da CDU. Até admite-se que ela possa, a meio do mandato, mais à frente, gerir a sua própria sucessão em termos de liderança do partido. Ela falou na ideia de passar o comando da CDU para pessoas ou que vão a meio da sua vida política ou pessoas que começam a sua vida política, dando claramente a entender que estava disponível para negociar um render da guarda na CDU. Pois bem, esses são pontos reais. Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque a política na Alemanha se polarizou bastante nos últimos anos em segmentos de opinião que foram bem capturados por novas forças políticas. A Alemanha viveu anos e anos de um bipartidarismo quase perfeito. Depois... Mas 80%, mais de 80%. Sim, 80% normalmente votaram. Depois começaram a surgir à esquerda o Die Linke, de certa maneira os verdes, embora os verdes alemães sejam compósitos na sua natureza, e à direita, não só a alternativa para a Alemanha, mas também o novo Partido Liberal que compete com a CDU e com a alternativa para a Alemanha. Portanto, uma grande fragmentação do sistema político. As eleições deram, apesar de tudo, maiorias possíveis de 50%, ou mais de 50%. A primeira hipótese de governo não foi negociada com êxito pela CDU, que era unir os liberais e os verdes à CDU-CSU. Depois, a segunda hipótese com os social-democratas é mais difícil, porque os próprios social-democratas estavam muito reticentes em continuar a ver o seu desgaste prosseguir. A senhora Merkel vai na sua terceira coligação. 2 grandes coligações e uma com os liberais. Portanto, vai no seu terceiro mandato. 12 anos de governo, 18 anos de liderança da CDU. Vai agora para o quarto, iniciaram o quarto. Bom, portanto, aí estes problemas. As sondagens mais recentes até apontam para o facto de, se houvesse eleições neste momento, a CDU e o SPD não teriam 50%. O próprio SPD estaria nos 17%, isto é, quase só 2 pontos acima da alternativa para a Alemanha, o que dá aqui uma perda grande pela forma como geriu esta crise também, como geriu a negociação. Porque se é certo que do lado da CDU-CSU há quem critique as cedências da senhora Merkel ao SPD, há também quem do lado do SPD diga que não é suficiente, que o conteúdo programático do governo devia ser diferente, que com isso não se estanca a fuga para o Die Linke, que o SPD jamais recuperará o seu eleitorado numa grande coligação. A ideia de grande coligação atemoriza um pouco aqueles que no SPD sonhariam com o seu regresso a maior projeção eleitoral. Em que medida isto é resultado da sociedade alemã? É óbvio que é. Em que medida isto é resultado de uma crise económica e social? Bom, isso não se pode bem dizer que seja. Económica, a Alemanha tem taxas de crescimento boas. O desemprego quase que nunca esteve tão baixo. O surplus do orçamento alemão é tal que a realização de políticas sociais até tem margem de manobra para se implementar. A questão da imigração foi uma questão que danificou muito a liderança da senhora Merkel, quando ela não só admitiu, como defendeu teoricamente que a Alemanha devia admitir 1 milhão de imigrantes por ano. Isso criou grandes tensões na sociedade alemã e, por isso, deste ponto de vista, o acordo que foi feito com o SPD é um acordo que limita fortemente as entradas de imigrantes no país. E também, para compensar
essa opção passada, agora o Ministro do Interior é uma cedência CDU à CSU. CSU também que viu reduzir o número dos seus deputados na atual legislatura. A CSU perde para a AfD. Portanto, há aqui um problema de composição programática do governo, de composição da equipa e a noção até de que esta solução não tem pés para durar a legislatura está prefigurada quando o acordo permite a sua revisão ao fim de 2 anos ou aponta para a sua revisão ao fim de 2 anos. Mas vamos ver o resultado do referendo interno no SPD, porque com todo o criticismo sobre Martin Schulz, com todo o criticismo sobre a grande coligação, com também as disputas internas pela liderança, com o protagonismo dos usos de algumas figuras regionais, pois bem, com também algum criticismo sobre as escolhas feitas para a sucessão, vamos a ver como isso se reflete não só no Congresso de 22 de Abril, que escolherá uma nova liderança, agora o SPD está com a liderança transitória, como também no próprio referendo interno. Vamos ver e vamos observar com atenção. Agora, qual é a oportunidade que este governo alemão de coligação encontra? É a oportunidade de ter do lado de França alguém que pode permitir um diálogo e um debate sobre a reorganização da União Europeia no pós-Brexit e a recomposição da União Europeia como uma centralidade na ordem europeia e na ordem internacional. Portanto, há aqui, não digo uma tábua de salvação, mas há aqui, de algum modo, uma última esperança para recompor o tabuleiro europeu e a União Europeia. É certo que terá que haver uma negociação. Essa negociação não me parece ainda feita entre a Alemanha e a França, porque a Alemanha está, digamos, a afinar os compromissos possíveis para negociar com a França. No acordo SPD-CDU há pontos omissos. Eu penso que são deixados... Mesmo assim, houve pontos em que se avançou, mas timidamente. Que a CDU, que deixam a CDU desconfortável. Desconfortável. Embora a senhora Merkel nunca tenha excluído esses pontos. A senhora Merkel, neste compromisso, digamos, vai até onde sempre foi, com uma abertura teórica, mas não admite preto no branco que o caminho, por exemplo, seja o da União Bancária, tal como alguns a concebem, com os poderes do Ministro das Finanças Europeu, tal como alguns o entendem, porque penso aí que vai querer deixar margem para a negociação com a França. Este governo alemão é um governo, se constituir, CDU-CSU, SPD, Macron. Esta evolução da Alemanha também é marcada por fortes clivagens regionais. Portanto, em que os partidos não têm a mesma implantação conforme as regiões. E por este paradoxo que é, num momento... ou este aparente paradoxo, que é não ser já a economia só que comanda o resultado das eleições. Isso é normal. Isso é uma coisa que eu sempre achei que ser a economia. A redução da política à economia é uma das origens... Nos anos da crise, toda a gente dizia que... Mas isso, para já, eu acho que essa interpretação, a redução da política à economia não foi também uma coisa objetiva. Foi uma coisa que duas correntes muito fortes, quer dizer, que foram, no fundo o velho marxismo agora transformado numa espécie de sociologia de académicos, não é? Que é sempre, continua a mesma coisa. Aliás, também se vê na correção. Quer dizer, há uma série de coisas, de certo modo, o marxismo, o materialismo dialético, com o fim da União Soviética, apareceu como uma coisa derrotada, mas persistiu. Também havia o Bill Clinton, it's the economy stupid. Pois é, mas persistiu, e na América também, persistiu nas interpretações, digamos, da vida política, como, por exemplo, a gente tem, sei lá, nestas coisas da correção política também dizer que o género é uma coisa que é construída, que não é determinada pela natureza, é uma coisa que é construída. Portanto, todas essas coisas marxistas acabaram por ir sobrevivendo
já não propriamente em países, graças a Deus, mas sobrevivem nas academias, nas faculdades, nas coisas todas, e sobretudo neste tipo de inteligência média, de pequenos e médios intelectuais. Portanto, reduziram, de facto, a política à economia. Por um lado é isso, e depois tem estas surpresas. E, por outro lado, também nos Estados Unidos também houve muito, por razões diferentes, por ser, de facto, uma economia, enfim, de um capitalismo um bocado arrogante e cavalgante, ou cavalgador, acabou por ser também essas duas linhas. E, portanto, as pessoas ficam muito surpreendidas quando começam a ver que estas coisas contam, a identidade nacional conta, a comunidade conta, as pessoas começam a pensar duas vezes, por exemplo, em relação a este fenómeno da imigração, que, aliás, é um bocado... não sei, mas é um bocadinho a origem de todos os males, de certo modo. Foi detonador, aliás. Foi detonador porque a partir daí surgiram outras coisas e a Angela Merkel foi particularmente, enfim, penalizada na Alemanha. Agora, isso que o Zé Manuel está a falar é um ponto interessante, porque, por exemplo, a gente vê que a AfD, a afirmativa pela Alemanha, tem, por exemplo, uma votação muito superior na antiga Alemanha de Leste. Onde há menos imigração. Exatamente em relação à Alemanha. Portanto, onde há menos imigração não resulta diretamente daquilo que nós podemos dizer, que é, por exemplo, uma coisa que aconteceu em França, que era a concorrência pelo emprego. Eu acho que não é aqui isso. É mais uma questão cultural. É questão cultural. Eu acho que as pessoas tomaram conta, claro, a gente tem, quer dizer, as estatísticas valem para o que valem, mas, por exemplo, a média da taxa de reprodução na maior parte dos países europeus está hoje, por mulher, está abaixo dos 2%, não, até vai a 1,2%, não é? Acho que é na Espanha. Mas a média é 1,6%, por exemplo. Na França é 1,6%. A França já recuperou bastante. Ao passo que os muçulmanos, por exemplo, têm 2,6%. Quer dizer, sendo uma população mais jovem... Há os países com maior presença de muçulmanos, que a Alemanha, a França... Não, a Alemanha está mal ainda, mas a França conseguiu recuperar. Mas como na Europa não se fazem, ao contrário dos Estados Unidos, não se identifica... Pois, não se pode identificar quem são os filhos, é mais difícil saber de onde é que eles vêm. E vê-se um bocado a preocupação, que é uma preocupação que eu acho que acaba por ser coletiva, que a ideia que será um país como a França ou como a Alemanha daqui por 20 anos, se tiver, por exemplo, um terço ou um quarto da população for muçulmana e, sobretudo, concentrada, sei lá, em cidades ou em periferias de cidades. Portanto, isso parecendo não é um ponto importante de reflexão e depois qual é o outro bastião conservador. Mas lá está, por exemplo, aí também a afirmação para a Alemanha entrou também com uma certa força, que é a Baviera, que no fundo era, por ser católica e conservadora, digamos, era outro bastião, aliás, de um partido que... Mas a Alemanha de Leste é uma zona bastante mais protestante. Pois, exatamente, protestante. E portanto, todos esses fenómenos em conjunto, não é? Agora, dão um resultado... quer dizer, ninguém... E hoje em dia também é preciso ver que começa a haver uma teorização desses fenómenos, quer dizer, é um tipo, aliás, muito interessante, que é um bocadinho este pensador desta nova direita alemã, que é um homem, por acaso, deve ser daquelas minorias de alemães dos Sudetas, que é o Kubitschek. Exatamente, Kubitschek, o homónimo do Juscelino Kubitschek, que era uma família de alemães ali dos Sudetas, e penso que imigrados para o Brasil, portanto, mas é curioso que é um homem chamado, o primeiro nome dele agora não me lembro, mas que é o grande intelectual e teorizador disto. Claro que ele defende-se muito de quaisquer aproximações ao nacional-socialismo. Ele diz que hoje o que conta é a nação e a cultura, que não é já uma coisa biológica, é muito mais uma identidade, digamos, em termos histórico-culturais. Vai dizendo que a sua preocupação principal é essa questão do Islão, mas, como dizem também alguns críticos, é muito mais, digamos, um anti-iluminista, no sentido um anti-moderno, do que propriamente isso. Quer dizer, aqui a questão dos muçulmanos aparece quase um bocadinho como um despertar para ideias mais profundas e mais complexas, não é? Isso, aliás, esse fenómeno hoje é geral na Europa, quer dizer, a França, aliás, tem aquele fenómeno interessantíssimo, que é aqueles pensadores soi-disant de esquerda, que de repente... E eu acho que também há outra questão, quer dizer, também é importante, e na Alemanha também se vê muito isso, que é a questão de um certo policiamento, isso atinge sobretudo a classe média, de um certo policiamento de ideias
que faz esta esquerda politicamente correta. Quer dizer, não se pode dizer determinadas coisas, porque em alguns casos até já se é criminalmente... Na Alemanha nisso sempre teve uma posição bastante mais, eu diria, disciplinada do que outros países. E inclusive tem uma imprensa muito disciplinada relativamente, por exemplo, à imprensa inglesa, exatamente, ou mesmo francesa. Mas isso está a aparecer. E, por exemplo, hoje a te ver, há uma série de gente que originalmente estava na esquerda e agora, de certo modo, por causa da coalizão política, a gente vê isso em França, por exemplo, com o Onfray, com o Finkelhoff, com vários, não é? Exatamente. E esse fenómeno também na Alemanha, que é menos importante, mas também conta, quer dizer, há de facto uma espécie de... Porque, lá está, os partidos do mainstream ignoraram completamente estas coisas. Quer dizer, ignoraram completamente estes fenómenos das identidades, das consequências da imigração e tudo isso. E agora estão a acordar para isso, um bocadinho à pressa e até às vezes fazendo uma espécie de copy-paste. Por exemplo, o Wauquiez na França está a fazer praticamente um programa semelhante ao da Marine Le Pen, em termos de identidade nacional, em termos das raízes da França, etc. Quer dizer, estão agora obcecadamente a correr atrás do... E isso tem sempre um perigo, é que normalmente quando se opta prefere-se o original à cópia, não é? Pois, exatamente. E agora temos esta coisa paradoxal que é termos uma espécie de político um político que é praticamente, em quase todas as suas características, o oposto de Merkel, e que parece renascer das cinzas, depois de ser passado mais que uma vez a certidão de óbito, que é por limitidade, por condições em tribunal, por indisciplina orçamental. Ele, aliás, praticamente foi corrido, primeiro-ministro, por pressão da Alemanha, e agora, enfim, não poderá ainda ser o próximo primeiro-ministro italiano, porque tem pedido, mas pode regressar. No entanto, não é garantido, porque eu ainda há pouco referi que ele tinha a disputa do Beppe Grillo, do partido do Beppe Grillo, mas também há a disputa da Força Norte, que dentro da coligação... Da Lega. Da Lega Norte. Liga do Norte. Que dentro da coligação organizada pelo Berlusconi... Salvini, não é? Matteo Salvini, é o novo... O Bossi saiu, é um homem chamado Matteo Salvini, se não estou em erro. E a Liga já não se chama Liga, não, chama-se só Liga. Lega. Está desnorteizado. Lega, desnorteou. É um partido muito próximo nas suas ideias de alguns partidos que temos, da AfD, do Front Nacional. Tem aspectos diferentes. Até porque foi para lá gente que vinha, por exemplo, algumas pessoas que vieram dos MSIs foram ter dos movimentos social italiano, foram lá parar. Estão lá, foram para lá parar. É curioso, porque há várias, e outros foi aquele partido Fratelli d'Italia, que também está na coligação com o Berlusconi. Mas aqui, mais uma vez, temos uma coisa. Como é que uma partido que parecia ter o país na mão, que era o Partido Democrático do tempo do Renzi, de repente está reduzido a 25% das intenções de voto? Bom, pela erosão, porque também o partido é um partido que tem sofrido muita evolução e, no princípio, tinha uma dinâmica geradora de mudança e com potencial para criar coligações diversificadas. Foi muito beber ao final da democracia cristã, dos social-democratas e dos socialistas, e, portanto, recomposto aí um pouco. Mas tinha uma base eleitoral, vinha muito do velho Partido Comunista Italiano. Também. Embora já com a saída de um núcleo bastante duro. Sim. Agora, com a saída do núcleo da Lema e outros, que até é um núcleo que esteve muito presente numa primeira etapa da reconversão do PCI. Mas agora sem esse núcleo. E depois com uma liderança... Renzi, que foi atribulada, com um referendo que foi perdido, Renzi parecia o Macron na altura, era uma espécie... e com a sua ressurreição. Portanto, agora há uma ressurreição de Renzi no PDI,
a liderar uma coligação já sem grande potencial de crescimento, por erosão também destes governos de transição que têm sido governos PDI, e há da parte do campo de Berlusconi... Sendo que, ao contrário da Alemanha, a Itália não está com desemprego elevado, está quase sem crescimento. Com dívida, com... está com... Mas o que eu penso... É um milagre italiano. O que eu penso que faz renascer um bocado de Berlusconi é, em primeiro lugar, o receio do Movimento 5 Estrelas. Sim. E o receio do Movimento 5 Estrelas leva a que até o próprio PDI quase que tenha cooptado Berlusconi como um reordenador para esse espaço político sem o intimar muito, porque prefere, apesar de tudo, essa solução a uma solução tipo Movimento 5 Estrelas. Sendo que o Movimento 5 Estrelas tem uma base eleitoral como muito no PDI, não é? Portanto, é mais uma base eleitoral mais à esquerda do que à direita. E tem uma política, substituiu o líder também, e tem uma política muito variada consoante as áreas municipais e regionais. Exatamente. Em que nos sítios tem mais colorido de direita, noutros sítios mais colorido de esquerda, portanto ajusta bem ao mercado eleitoral consoante a conveniência. Agora, do campo Berlusconi, há essa capacidade de construir uma aliança que vai buscar uma Liga do Norte já menos separatista nortista, exatamente, mais transitaliana. Exatamente. Os Fratelli d'Italia, muito conservadores, e um outro movimento que é aparentado a restos da democracia cristã. A questão é de saber se, nas eleições, o partido Berlusconi, a Força Itália, eles vão coligados, mesmo, vão coligados, mas os deputados saem individualmente. Sim, porque precisam de ir uma força. O sistema italiano é muito complexo, mas sim, há um prémio eleitoral a quem tiver mais de 40% dos votos. Exatamente. Portanto, para chegar a 40% tem que haver coligações. Claro. E, portanto, aí há uma competição entre a própria Força Itália e a Liga, dentro dessa aliança. Exatamente. Portanto, a eleição italiana vai, se assim se pode dizer, expressar uma espécie de ultrapassagem do que foi esta liderança residual e um pouco não exuberante do PDI, com um regresso do que é o berlusconismo 1 ou 2, porque há também 2 berlusconismos, este será o 3, mas com uma pactuação com o PDI e com Renzi, que também não é despicienda. Tudo com o fantasma do Movimento 5 Estrelas, que é individualmente a força política com mais percentagem de expectativa de voto, claro, e contra a qual todos se concitam para placar o seu caminho a uma liderança em Itália. Neste ambiente, há novas experiências também de governo na Europa, não é? Um caso que se tem falado é o caso austríaco, em que temos, por um lado, um líder surpreendentemente novo. Novo, exatamente. Portanto, está num partido conservador. Que está num partido conservador, que esteve quase sempre no poder, enfim, quase sempre a coligação com os sociais-democratas no pós-guerra, e que agora se junta a um partido que antigamente era visto como sendo de extrema-direita, talvez. Sim, um partido nacionalista identitário. Um partido com o Partido da Liberdade, que foi criado pelo Haider, enfim, com uma implantação... E a Itália, a gente nunca se pode esquecer, a Áustria, a gente nunca pode esquecer, primeiro que o Hitler era austríaco, não é? Aliás, havia aquela velha graça que os austríacos eram os melhores public relations do mundo, que tinham convencido o resto do mundo que o Hitler era alemão e o Mozart era austríaco, que era uma grande habilidade. E segundo, por exemplo, a percentagem, sei lá, de membros das SS era muito maior na Áustria do que na Alemanha, não é? Portanto, a Áustria tinha essa marca muito forte. Depois... E quando foi para sacar as responsabilidades da Segunda Guerra Mundial, também a noção de que
A Áustria era tinha sido inimputável ocupada. porque a Era Áustria ocupada. tinha cessado de existir. Exatamente, Tinha cessado de sido existir. anexada. Não, Era a Alemanha. e aqueles filmes da família Trapp, quando fizeram muito para fazer esse branqueamento, de facto. Mas aí é forte. Sendo que a Áustria, nós já uma vez falámos aqui disto, quando foi a eleição para o Presidente da República, a Áustria, em muitos aspectos, são dois países, não é? A Viena, a Grande Viena e o resto. É uma nação macrocéfala, como Portugal, não é? Sim, mas uma Grande Viena... Capital de empresa, capital de império que desapareceu, pronto, já não há império. Que é social-democrata Sim, desde sim. antes da guerra, Sim. enfim, atualmente com a exceção daquele Sim. período E depois o do campo. nazismo, e depois um campo que é conservador, católico, etc. Não, mas eu acho que, aliás, é muito interessante na Áustria, porque a gente tem aqui, hoje em dia, naquilo que a gente pode chamar um bocado as direitas na Europa, tem, de facto, praticamente em todos os países, tem duas direitas. Tem uma direita que vem por exemplo, na Inglaterra, tem uma direita que está no Partido Conservador, que é uma direita, enfim, com valores tradicionais, valores conservadores, valores de mercado em termos de económicos, mercado aberto, pró-ocidental, etc. E depois tem, na Inglaterra, lá está o UKIP, que é uma coisa popular. Mas o UKIP, enfim, sim, já está mas ups and downs, mas quer dizer, traduz um bocado isso. Na França tem, lá está, tem os e agora mais, tem os Les Républicains, agora que também fizeram uma volta, enfim, muito conservadora também, com valores também tradicionais da França, católica, cristã e não sei o que, essa coisa toda. E depois tem um partido enfim, nacionalista identitário, radical, que é o Front National. Mas que em muitos aspectos é um partido que nós... Pois, porque tem aspectos de esquerda nesse sentido. Que tem aspectos no político económico, que se associavam à esquerda, exatamente. Se associavam à esquerda e que é liderado por alguém, enfim, até há uma tensão lá dentro entre as duas... Mas que é uma coisa muito interessante. Lá está, as duas Le Pen também mostram essas duas identidades direitistas, não é? Radical direita. Digamos, um radicalismo de direita ateu, quase, digamos assim. Sim, quase ateu, exatamente. E, por exemplo, muito mais liberal em matéria de costumes, não é? A questão, por exemplo, o partido onde, uma estatística qualquer, que o partido onde mais homossexuais votam é exatamente no Front National. Portanto, nada a ver com aquela direita tradicional francesa e do velho pai Le Pen, nesse aspecto. Depois chegamos à Alemanha, também temos os conservadores da Baviera, não é? A CSU, pelo menos até hoje atenuou muito, mas no tempo do Dr. Strauss era de facto uma linha direitista conservadora, muito marcada também pelo antigo. É claro que houve coisas que desapareceram, por exemplo, que eram muito... que estavam no ADN destas ideias. Por exemplo, o anticomunismo, o desaparecimento do... E na América também temos isso. Na América temos também uma direita, digamos, republicana do sistema, que ainda é exatamente liberal em economia, e temos o fenómeno do trumpismo, que é um fenómeno também até muito europeizado nisso, porque é muito mais uma direita identitária que na América nunca foi muito forte, não é? Havia uns fenómenos populistas. E, portanto, é muito interessante esse fenómeno dessas duas ideias. E, curiosamente, na Áustria, uniram-se. Porque nos outros sítios competem, por exemplo, na Hungria, o Fidesz é uma linha mais... E depois tem uma coisa que é praticamente neonazi, que é o outro partido, que é o segundo partido. Exatamente. Sim, mas não podemos aí falar bem de duas direitas, porque o outro é mesmo praticamente neonazi, não é? Pronto, mas apesar de tudo, na arrumação, quando se queria arrumar o nazismo, eu quero uma terceira categoria, mas isso também é como pôr o comunismo numa categoria fora das direitas e das esquerdas. Apesar de tudo, está mais na direita que na esquerda, não é? Agora, esses fenómenos todos, quer dizer, na Áustria, curiosamente, pactaram um governo, que é um fenómeno também interessante dessas... Porque as raízes, sobretudo as raízes históricas, lá está, uns são, no fundo, acabam por ser um bocadinho contra-revolucionários, a ideia de continuidade, a ideia de que o Estado deve estar, sobretudo, ao serviço da sociedade e da nação, portanto, a ideia de antirrevolução. E estas direitas radicais identitárias, por exemplo, são muito mais, o populismo, são muito mais democráticas, no sentido da ideia de soberania popular, quase sem limites, não é? Porque, aliás, o fenómeno nacional-socialista foi isso, também foi um fenómeno de massas, não é? Que até... Portanto, esse fenómeno é muito interessante, e como normalmente
a direita é amalgamada e as pessoas conhecem mal. Portanto, não veem esses distíngos históricos e com diferenças muito profundas, não é? Com diferenças muito profundas e quando houve ajustes de contas, por exemplo, na Alemanha foram sérios. Na Alemanha dos anos 30 foram muito sérios. Além destes fatores, há quem tenha defendido, por exemplo, recentemente, até foi tema de capa da Spectator, um texto de um John O'Sullivan, que vive em Budapeste, sim. que há uma nova divisão entre na Europa. Quer dizer, nós estamos cá muito ao Ocidente e, portanto, temos dificuldade muitas vezes em olhar para o que se passa para lá de, digamos, na Mittel-Europa e para lá da Mittel-Europa. Ele procura explicar estes fenómenos da Polónia, da Hungria, da República Checa, da Eslováquia, como não se, na Europa, a partir de Bruxelas, são muitas vezes vistos como quase antidemocráticos. E ele explica, tenta dizer que não, que aquilo no fundo são outros valores europeus. Exatamente. Faz sentido isto? Bom, faz um certo sentido como explicação, mas do ponto de vista de uma justificação... O problema é que isto como é que depois vai colar um dia numa Europa em que muito também os quer ter juntos, não é? Porque, na verdade, nesses países da Europa Central, estamos, porventura, a sofrer as consequências não só do que foi a forma de organização imperial dessas sociedades ao longo de séculos, nações recentes, como também do que foi a negação de uma vida política livre durante um período prolongado de ditadura, como foram as ditaduras comunistas nesses países. Antes tiveram outro tipo de ditaduras, não é? Portanto, exato. Exatamente. E períodos de vida livre, a Checoslováquia teve tiveram no fim, tiveram um bocado. O Império Austro-Húngaro era uma coisa. Sim, a Checoslováquia políticas. Era uma coisa constitucional, pelo menos. Não era democrático, mas era constitucional. Uma das coisas que é um pouco impressionante no que foi toda essa transformação da Europa Central e da própria Rússia é que, porventura, se excepcionarmos Václav Havel, não há uma grande liderança cultural democrática ou liberal democrática nesses países. Começar pelo Václav Klaus. Digamos, na Polónia havia algumas figuras com peso intelectual forte, não é? Sim, mas que jornalistas que eram jornais, o jornal polaco constituíam uma espécie de tendência no Solidariedade. Sim. E que, ao longo do tempo, foram erosionadas, derrubadas e substituídas. E o Havel aconteceu o mesmo também. Sim. Mas, atenção, o Havel manteve sempre aí uma diferença em relação ao que foram os seus sucessores. E manteve sempre a componente não só económica do liberalismo, também a componente liberal quanto à vida institucional, à vida política, à vida cultural, e procurou sempre orientar-se nessa dimensão. Portanto, são fenómenos novos, são fenómenos que também não têm uma pujança tal que os faça extravasar a sua própria fronteira. Estão a viver o seu caminho. Mas são vários. Porque uns capitalizam o nacionalismo versus o que foi o internacionalismo do Bloco Leste, e outros também capitalizam um certo antiliberalismo, na medida em que as respostas liberais na transição comunista não foram impecáveis, não foram perfeitas, deixaram também muitos estilhaços pelo caminho, não houve respostas. Estas gerações... Em aspectos a transição correu muito bem, desse ponto de vista. Mas só que depois os partidos da componente liberal colapsaram. É verdade. Na Hungria, a mesma coisa. Na República Checa, a mesma coisa. Ou seja, estes populismos nacionalistas
estão a cavalgar o nacionalismo por reação ao que foi a hegemonia soviética exatamente. e que é uma reação também transposta para um receio quanto a uma eventual hegemonia da União Europeia. E, por outro lado, capitalizam em antiliberalismo e até em anti-economia de mercado. Sim, tem posições muito anti-liberdades públicas, anti-regras, por exemplo, de funcionamento parlamentar com proteção de minorias, em função do que é já um descontentamento face a uma primeira transição conduzida por essas elites liberais. É isso que se passa na Polónia, na Hungria. Exatamente. É isso também o que se passa com o atual partido a que pertence o Primeiro-Ministro da República Checa. E tudo isso também, se nós virmos, está muito ligado a uma enorme pulverização das correntes políticas e do eleitorado. Porque se virmos hoje, já não na Europa Central e do Leste, mas no espaço conjunto europeu, nós hoje não temos aquela disciplina que tínhamos das formações políticas pós-Segunda Guerra Mundial, oriundas da democracia cristã, do socialismo democrático ou do liberalismo. O que há é inúmeros núcleos, inúmeras pequenas correntes, focos de debate e, de certa maneira, uma fragmentação partidária brutal. Exatamente. É por isso que, quando há eleições em muitos destes países, funcionam mais frentes e coligações do que os partidos de origem. Depois os presidentes também desempenham um papel. Os presidentes procuram, mais vezes, ter contrapontos àquilo que é a lógica dessa amalgamação diferente no eleitorado para efeitos de resultar em políticas governativas ao sabor de certos desiderados. Mas veja, por exemplo, esses nacionalismos, por estranho que pareça, dos países da Europa Central e do Leste, em relação ao modelo social e económico, vão muito fazer uma sobreposição com o que eram questões centrais, por exemplo, da plataforma securitária comunista dos regimes de Leste. Porque têm programas sociais de segurança social, a Hungria, a Polónia, anti-liberdade de contratação no mercado de trabalho, condicionamento da atividade comercial, regras muito rígidas. A homogeneidade étnica que também eram típicas. E, portanto, a noção de que há um povo a proteger com uma política social faz dessas forças políticas um competidor forte da esquerda estatista, Exatamente. da esquerda securitária socialmente, da esquerda dirigista economicamente. Portanto, há aí também uma competição a esse nível que não é despicienda. Mas o que mais impressiona é a multiplicidade de contributos, de inputs, de discussões, de debates. E, contrariamente ao que às vezes se possa julgar, apesar de tudo, não há uma uniformização do campo teórico ou do campo da análise da discussão política. O campo teórico é pobre, aliás, no modo geral. Mas o campo teórico hoje aí é pobre. Mas há inúmeros agentes intervenientes. Sim. E há produtores de ideias, há vendedores de pistas, e tudo isso circulando na imprensa escrita, na imprensa não escrita, no digital, nos clubes de pensamento, e tudo isso tendo uma transposição para a política que muitas vezes até passa por cima dos partidos classicamente organizados e obriga a adaptações de circunstância no espaço eleitoral. Mas este retrato não faz lembrar muitas das configurações partidárias de entre as guerras? Faz. Quer dizer, eu acho que sobretudo... Sim, não trouxe aqui os partidos camponeses que agora hoje não há. Sobretudo regressou um fenómeno muito interessante, quer dizer, que é, no fundo, é um bocadinho... E nesse aspecto, a discussão é muito interessante. Aliás, há um politólogo, há um italiano muito interessante, que é o Marco Tarqui, que é um homem que tem um livro que é fundamental, que é exatamente, para mim, é o melhor estudo sobre a queda dos sistemas, exatamente na Itália e na Alemanha, a queda dos sistemas constitucionais tradicionais, não é? Substituídos pelo fascismo e pelo nacionalsocialismo. O Tarqui diz que exatamente há duas componentes aqui que aparecem misturadas, porque o populismo
há uma característica, quando se fala da extrema-direita, a extrema-direita tradicionalmente não era populista. A extrema-direita, aliás, era mais designada, era propriamente a contra-revolução, e a extrema-direita normalmente era elitista, era autoritária, desconfiava das massas, tudo isso. E hoje em dia, talvez os jornalismos, a esquerda por umas razões, e os jornalismos às vezes por questões até de pura ignorância, amalgamam estas forças. Ora, a ambiguidade destas forças é que misturam exatamente coisas. Mas enquanto, por exemplo, num Front National, ou mesmo em alguns partidos italianos, houve uma massa de dirigentes que veio de antigas formações exatamente de extrema-direita e que depois arranjaram ali um povo, não é? Que é este povo descontente com os modelos. Noutras são coisas genuinamente, que não têm nada a ver com isso, são coisas genuinamente populares e populistas, e portanto, como a esquerda, eu já me estava ali um bocadinho a dizer, como esta esquerda socialista autoritária, ou totalitária mesmo, perdeu prestígio e esteve associada à União Soviética, também conta muito, quer dizer, o opressor foi a União Soviética, foi a esquerda, foi o comunismo, essas coisas todas. Portanto, a volta populista aí é muito mais virada exatamente para apesar de tudo, valores identitários como a nação, como a comunidade popular, é tudo isso. E isso às vezes é que faz uma certa... Agora, há fenómenos... O que não há é uma teorização. Ainda não vimos uma teorização antidemocrática no sentido russoniano, ou seja, anti-eleições. Isso não vemos e não vamos ver com certeza, porque a ideia exatamente básica de todos estes populismos é a reclamação da autenticidade da representação. Sim. Que está, de certo modo, foi manipulada, ou foi retirada, ou foi roubada pelas elites. Precisam da legitimação. Exatamente. Bem, nós já prolongamos este programa até um pouco para além do que é da hora habitual. Reencontramos-nos não para a semana, mas daqui a 15 dias. Até à próxima.